Após a mega manifestação do 7 de setembro pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, senadores da oposição propuseram uma reflexão sobre a situação política do Brasil e o caminho a seguir. O senador Magno Malta publicou imagens do desfile de Lula em Brasília, sem público, ao lado de imagens da Avenida Paulista lotada e apontou: se o Brasil estivesse dividido, teria gente em Brasília. O povo estava na Paulista. O senador Rogério Marinho disse, saindo agora da Avenida Paulista, onde mais uma grande manifestação a favor da liberdade, da democracia e contra os abusos reiterados que vêm sendo perpetrados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes contra o Estado de Direito. Há uma comparação clara que precisa ser feita e analisada pela população brasileira. Nós estamos comemorando o 7 de setembro e, pela primeira vez, o desfile oficial estava completamente esvaziado. Rogério Marinho descreveu: na esplanada dos ministérios, o presidente eleito não reuniu o povo, que hoje tem dificuldade em respeitar uma das instituições mais importantes da nossa República, que é o nosso Exército Nacional, são as nossas Forças Armadas. Em contrapartida, a Avenida Paulista repleta, a população nas ruas, abraçando o ex-presidente, abraçando o inelegível, abraçando aquele que vem sendo atacado diariamente nas redes pela imprensa oficial. O senador mencionou uma pesquisa de opinião recente que mostrou que a maioria da população brasileira reconhece que as decisões do ministro Alexandre de Moraes são políticas. Marinho ponderou que a parcela do povo que aprova os atos do ministro o faz por motivos políticos e disse: quase que a totalidade da população brasileira acredita que a motivação das decisões de Alexandre de Moraes são políticas. É uma motivação político-partidária, política e ideológica para calar um espectro da sociedade brasileira. A sociedade brasileira já entendeu que algo de muito sério acontece no nosso judiciário. O senador Flávio Bolsonaro, por seu turno, apontou que a manifestação foi o grande recado que o povo deu ao Alexandre de Moraes para que ele, enfim, entenda de uma vez por todas que nós não vamos desistir do nosso Brasil. O senador lembrou: agora a bola está com a gente, no Senado. Flávio Bolsonaro respondeu às ponderações de que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decide sozinho e impede a análise dos pedidos de impeachment de ministros de cortes superiores, dizendo: a gente acredita que em algum momento a ficha dele vai cair. Ele vai perceber o grande mal que está fazendo para o Brasil ao tomar a postura de coragem, mas a favor de Alexandre de Moraes, não de coragem a favor da Constituição, a favor do povo brasileiro. O senador afirmou: nós temos uma estratégia para que a cada dia, a cada sessão de plenário, nós vamos travar uma grande batalha para que esse pedido de impeachment seja analisado pelo plenário do Senado Federal. Flávio Bolsonaro disse: espero que o presidente Pacheco esteja lá pessoalmente para receber em mãos mais esse pedido de impeachment, muito bem fundamentado, com todas as atrocidades e os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes. O senador disse: o último instrumento constitucional que nós temos em mãos agora é exatamente o impeachment, para que o Alexandre de Moraes seja extirpado do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode continuar fazendo as covardias que está fazendo sem amparo nenhum na legislação. Flávio Bolsonaro lembrou que há ainda as propostas de anistia, lembrando: o 8 de janeiro tem um único culpado, é o Alexandre de Moraes. Tudo o que ele promoveu antes e durante as eleições, todo o desequilíbrio que ele promoveu na disputa eleitoral, beneficiando Lula, prejudicando Bolsonaro. Ele lembrou que a divulgação das mensagens dos ajudantes do ministro expôs completamente o funcionamento dos seus inquéritos e apontou: se fosse uma pessoa normal, parece ser um psicopata. Se fosse uma pessoa normal, ele deveria ter vergonha do que ele está fazendo. Mas não, ele insiste. O senador pediu aos cidadãos que questionem os senadores que ainda não se posicionaram sobre o impeachment de Moraes, explicando que há um placar que mostra quais senadores já definiram sua posição. Ele explicou:
Tem 3 qualificações: a favor do impeachment, contra o impeachment, e aqueles que ainda não se posicionaram estão qualificados lá como indecisos. É essa galera que precisa ser contactada em redes sociais, nos e-mails oficiais do Senado Federal, para que eles possam se posicionar a favor da lei, a favor da Constituição, a favor da justiça, contra essa tirania do Alexandre de Moraes. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Meus amigos brasileiros de todo o país, saindo agora da Avenida Paulista, onde mais uma grande manifestação a favor da liberdade, da democracia e contra os abusos reiterados que vêm sendo perpetrados pelo senhor ministro Alexandre de Moraes contra o Estado de Direito. Há uma comparação clara que precisa ser feita e analisada pela população brasileira. Nós estamos comemorando o 7 de setembro. E pela primeira vez, um desfile oficial estava completamente esvaziado. Na esplanada dos ministérios, o presidente eleito não reuniu o povo, que hoje tem dificuldade em respeitar uma das instituições mais importantes da nossa República, que é o nosso Exército Nacional, são as nossas Forças Armadas. Em contrapartida, a Avenida Paulista repleta, a população nas ruas, abraçando o ex-presidente, abraçando o inelegível, abraçando aquele que vem sendo atacado diariamente nas redes pela imprensa oficial. Há 2 dias atrás foi publicada uma pesquisa, me parece que a Quest, da revista Exame, mais de 50% da população, quase 60%, acredita que as decisões de Alexandre de Moraes são decisões políticas. Mas se você for refinar os dados, você vai verificar que desses 60%, majoritariamente, quase 90%, são de pessoas que votaram no presidente Bolsonaro na outra eleição. E desses pouco mais de 40%, mais de 90% também são eleitores que votaram em Lula na outra eleição. Moral da história: quase que a totalidade da população brasileira acredita que a motivação das decisões do ministro Alexandre de Moraes são políticas. É uma motivação política partidária, política ideológica, para calar o espectro da sociedade brasileira. A sociedade brasileira já entendeu que algo muito sério acontece no nosso judiciário,
se os nossos eminentes membros do Supremo Tribunal Federal não corrigirem os seus rumos, o caminho, infelizmente, vai ser um descrédito ainda maior. E nós, que fazemos parte da oposição no Senado da República, temos que estar vigilantes, aptos, combativos, para continuarmos a denunciar esses abusos e entregarmos agora, no dia 9 de setembro, um novo pedido de impeachment para quem está, infelizmente, desonrando a sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos, de acordo com a Constituição, processá-lo e, ao final, julgá-lo para corrigir esses abusos e voltarmos à normalidade democrática. Viva o Brasil, viva o 7 de setembro, viva a nossa independência, viva o povo brasileiro e viva, sobretudo, a nossa liberdade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a cada um de vocês por esse final de semana tão impactante em nossas vidas, não só hoje, lá na Avenida Paulista, nesse 7 de setembro histórico, mas também pelo dia 6 de setembro, lá em Juiz de Fora, onde eu pude estar junto com meu pai, presidente Bolsonaro, no mesmo local onde ele sofreu aquele atentado. E para a gente é sempre muito impactante voltar lá em Juiz de Fora, naquela esquina exata de onde as coisas aconteceram, onde tentaram tirar a vida dele, obviamente porque já sabiam que ele estava eleito e tentaram, num ato de desespero, por um ex-militante do PSOL. Até hoje a gente não sabe em que circunstâncias reais aquilo tudo aconteceu. Fato é que ele não agiu sozinho, mas é sempre um momento difícil. Quem acompanhou aqui em minhas redes sociais viu até a dificuldade da gente falar, porque se emociona, lembra de todo o sofrimento, volta na cabeça todo o sofrimento que a gente passou naquele momento, toda a angústia, toda a nossa fé em Deus, para que o pior não acontecesse com meu pai. A Michele mesmo estava com a gente no palanque, não conseguiu também fazer uso da palavra porque estava muito emocionada. E aí a gente tira forças para continuar lutando pelo nosso Brasil, porque ali a gente sabe que é um momento que foi marcante, triste, quase levou a vida do meu pai, mas também nos dá muita força para continuar lutando, porque a gente acredita que não foi por acaso que Deus fez a gente passar por aquilo tudo, em especial o meu pai. E sem palavras para o dia de hoje, mais uma vez, cada um de vocês, você que esteve na Paulista e você que não pôde ir também na Paulista hoje, mas usou aqui suas redes sociais para repercutir a grandiosidade que foi aquele ato. Quem tiver curiosidade, quando acabar essa live, dá uma olhadinha aqui nas minhas postagens. Tem um vídeo muito impactante do drone sobrevoando grande parte daquele tapete amarelo maravilhoso que vocês proporcionaram mais uma vez ao nosso Brasil. O grande recado que o povo deu ao Alexandre de Moraes, para que ele, enfim, entenda de uma vez por todas que nós não vamos desistir do nosso Brasil. Então foi muito emocionante tudo o que aconteceu lá. Procurem dar uma olhadinha nas palavras, nos discursos de cada um que fez uso da palavra lá naquele momento. E vocês nos inspiram cada vez mais a ir para cima com todas as nossas forças para continuar lutando. E agora a bola está com a gente no Senado. Todo mundo perguntando, mas vocês vão fazer o que agora? Ou o pessoal mais pessimista, né, mais acomodado, que malhou muito a gente antes de fazer esse grande ato no 7 de setembro, no dia de hoje. Isso não vai dar em nada, mais uma vez, já fui duas, para que eu vou a terceira? Pessoal, é muito importante. Vocês já viram alguma mudança acontecer no nosso Brasil sem vocês, sem o povo indo às ruas, se manifestando e pressionando? Vocês podem ver que essa pressão já começou a dar certo. Lá no Senado Federal, por exemplo, que é a casa que eu falo que na verdade é a corregedoria do Supremo Tribunal Federal, já que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, não pode analisar as condutas de ministros do Supremo Tribunal Federal, cabe exclusivamente ao Senado Federal fazer isso. E é isso que nós vamos, mais uma vez, com toda essa energia que vocês passaram para a gente hoje, com mais legitimidade ainda, protocolar amanhã, nessa segunda-feira, às 4 da tarde, um super pedido de impeachment que vai vir ali assinado por quase 1,5 milhão de pessoas que nos ajudaram com aquela petição pública que está no ar ainda. Se você entrar lá no site da change.org, que é relativo ali ao impeachment do Alexandre de Moraes pelo bem da democracia no Brasil, já estamos chegando a quase 1,5 milhão de assinaturas em pouquíssimo tempo. Isso é mais um recorde histórico.
Isso vai estar junto com a petição de pedido de impeachment que nós vamos protocolar amanhã no Senado Federal. Aí muitos vão perguntar, mas o Pacheco vai sentar em cima de novo também desse pedido de impeachment? Olha, a gente obviamente sempre acredita que em algum momento a ficha dele vai cair e ele vai perceber o grande mal que está fazendo para o Brasil ao tomar a postura de coragem, mas a favor do Alexandre de Moraes, e não de coragem a favor da Constituição, a favor do povo brasileiro. Mas independente disso, nós temos uma estratégia para que a cada dia, a cada sessão de plenário, nós vamos travar uma grande batalha para que esse pedido de impeachment seja analisado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E vocês podem ver, se você entrar naquele site que foi criado, votossenadores.com.br, votossenadores.com.br, e verão que já tem 31 senadores abertamente, declaradamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Isso era impensado há poucos dias, há menos de um mês, a gente tinha metade desse número. E olha como é que essa exposição e os nossos argumentos de que existem todos os motivos para fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, isso está funcionando, com a gente dando visibilidade, com as matérias que a Folha de São Paulo fez sobre como o Alexandre de Moraes conduz esses seus inquéritos, né, que estão sob a sua forçada relatoria, de uma forma completamente inconstitucional, ilegal, com aquele viés de perseguição sem fim, colocando atrás das grades pessoas inocentes ou condenando a 17 anos de prisão pessoas que no máximo poderiam estar respondendo por uma depredação do patrimônio público. Então acompanhe também aqui em nossas redes. A partir de amanhã às 4 da tarde nós vamos fazer o protocolo desse pedido de impeachment. Espero que o presidente Pacheco esteja lá pessoalmente para receber em mãos mais esse pedido de impeachment muito bem fundamentado, com todas as atrocidades e os crimes cometidos pelo Alexandre de Moraes, que a gente sabia que ele fazia, mas com as matérias da Folha de São Paulo, agora isso tudo está provado, está materializado. Essa é uma grande diferença em relação a tudo que foi feito anteriormente, e nós vamos aí na sequência partir com todas as nossas forças para aumentar a quantidade de senadores que vão nos apoiar nessa luta pelo resgate da nossa democracia mesmo, pelo resgate da nossa liberdade. Ninguém está fazendo isso com alegria, com felicidade, mas é o necessário. O último instrumento constitucional que nós temos em mãos agora é exatamente o impeachment, para que o Alexandre de Moraes seja extirpado do Supremo Tribunal Federal. Ele não pode continuar fazendo as covardias que está fazendo sem amparo nenhum na legislação. Aí vocês percebem como ainda tem alguns ministros do Supremo dando suporte para ele. É muito mais um corporativismo, como se dissessem assim: olha, o Alexandre de Moraes falando, como se ele fizesse isso: eu vim até aqui com o amparo de vocês para fazer o serviço sujo, agora vocês vão largar minha mão. E agora, obviamente, tem essa cobrança da fatura do Alexandre de Moraes em relação a alguns outros ministros. Felizmente não é unanimidade, e a gente tem a convicção que junto com vocês a gente consegue mudar esse cenário também no Supremo Tribunal Federal, como já está acontecendo no Senado Federal. Como eu disse, já tem 31 senadores declaradamente a favor do impeachment. Para que haja um impeachment lá no final de todo esse processo, são necessários 54 votos de senadores. Muita gente cobra de quem, como eu e tantos outros, estão ali fazendo a sua parte: o Senado Federal não faz nada, a culpa é dos 81 senadores. Não é bem assim. A gente está ali fazendo a nossa parte, trabalhando duro, com tudo que está ao nosso alcance, com esse apoio maravilhoso de todos vocês. Eu tenho certeza que Deus vai nos honrar e vai nos dar a vitória após toda essa luta que nós vamos continuar travando para defender, para resgatar a democracia e a liberdade no nosso Brasil. E essa aqui também é uma outra coisa que está aí no nosso radar, outro fato importante, que é a anistia, para que essa grande manipulação que houve em relação ao que aconteceu no 8 de janeiro, tentando colocar isso na conta do presidente Bolsonaro, que todo mundo com 2 neurônios sabe que aquilo, eu falo que é o crime impossível. Ninguém em sã consciência pode acreditar que as pessoas vão invadir ali os prédios dos 3 poderes, quebrar tudo, sentar na cadeira de presidente da República, começar a dar ordem e todo mundo ia cumprir. Isso, obviamente, é impossível que acontecesse, portanto, não houve tentativa de golpe ali, houve uma indignação
de grande parte da população por culpa do Alexandre de Moraes. O 8 de janeiro tem um único culpado, é o Alexandre de Moraes. Tudo que ele promoveu antes e durante as eleições, todo o desequilíbrio que ele promoveu na disputa eleitoral, beneficiando o Lula, prejudicando o Bolsonaro, uma série de questões que estão ali também no nosso pedido de impeachment e em alguns outros pedidos de impeachment, como o Radiolão, que nós denunciamos, ao invés dele investigar, ele simplesmente nega o nosso recurso e multa o partido em 22 milhões. Toda a censura que ele impôs a nós não podíamos mostrar a proximidade do Lula com ditadores, a gente não podia mostrar toda a roubalheira que o PT promoveu durante os seus últimos governos, em especial na Petrobras, roubando trilhões, bilhões, melhor dizendo, dos cofres públicos, e hoje eles voltam à cena do crime. Mas essas últimas reportagens da Folha de São Paulo deixam Alexandre de Moraes completamente nu. Ele deveria, se fosse uma pessoa normal, parece ser um psicopata, se fosse uma pessoa normal, ter vergonha do que ele está fazendo, mas não. Ele insiste, ele continua cada vez mais buscando esse objetivo, uma obsessão com o presidente Bolsonaro. É uma coisa sem limites, e só quem pode fazer alguma coisa de fato é o Senado Federal, junto com o apoio de cada um de vocês. Então aqui a palavra de hoje é de agradecimento a você que está me assistindo, a você que foi lá hoje na Paulista, a você que tá em cada agenda dessa com o presidente Bolsonaro dando esse suporte. Vocês não fazem ideia de como isso dá força para ele e para a gente todos os dias, porque não é fácil. Vocês imaginam a pressão que não é em cima de nós aqui, a grande responsabilidade que todos nós temos. Hoje o presidente Bolsonaro chegou a precisar ir ter um atendimento médico ali perto de onde a gente estava antes do evento na Avenida Paulista, para conseguir ver se conseguia melhorar um pouquinho a sua garganta, que estava quase sem voz, estava desidratado. Foi lá, tomou uma medicação rápida, voltou para Paulista para fazer esse grande discurso, essa grande mensagem à população brasileira. Então, sem vocês, nada disso seria possível. Então não vamos desistir do Brasil, pessoal. A gente, por enquanto, ainda é minoria no Senado Federal para fazer o que é certo, para fazer o que está na Constituição, e a única forma da gente conseguir mudar isso é com o apoio de vocês. Cobrem dos senadores do seu estado, porque aqueles que porventura ainda não tenham se posicionado. Cada estado tem 3 senadores. Então vamos cobrar. Vocês entram nesse site votossenadores.com.br, vocês vão saber quem são aqueles senadores que por enquanto ainda não se posicionaram. Lá tem 3 qualificações, né? A favor do impeachment, contra o impeachment, e aqueles que ainda não se posicionaram, então estão qualificados lá como indecisos. É essa galera que precisa ser contactada em redes sociais, nos e-mails oficiais do Senado Federal, para que eles possam se posicionar a favor da lei, a favor da Constituição, a favor da justiça, contra essa tirania do Alexandre de Moraes. Pessoal, de coração, muito obrigado a cada um de vocês que participou desse movimento, desse momento histórico na Paulista. Sem dúvida alguma, dos que eu já participei, foi o maior, foi muito grande. Tem uma imagem, mais uma vez, eu vou acabar essa live agora, entra aqui nas minhas postagens, vocês vão ver ali um vídeo onde o drone faz um sobrevoo de uma ponta quase até o final da outra, um mar de gente vestindo amarelo, um mar de gente indignada com Alexandre de Moraes e um mar de gente que vai nos dar o suporte no Senado Federal para buscar essa vitória. Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês. Nós não vamos desistir do nosso Brasil. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.